Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é a nossa primeira aula do curso de Circuitos Elétricos para Computação. Nessa nossa primeira análise, nessa primeira aula, a gente vai aprender a análise de circuitos usando as leis de Kirchhoff, tá bom? A bibliografia para essa aula é o livro do Dorff e o livro do Nilsson, ambos de circuitos elétricos, ok? Vamos lá? Bom, o que são circuitos resistivos, né? Que é o que a gente vai tratar aqui na análise. São aqueles que são compostos por fontes independentes. Podem ser fontes independentes de tensão, ou seja, a tensão dela independe de qualquer coisa, ela sempre aplica aquela tensão, por exemplo, 10 volts. Fontes independentes de corrente, que talvez não sejam tão comuns, mas a gente vai aprender a lidar com elas aqui nessa aula. Por exemplo, essa fonte aqui que tem 2 amperes. E resistores, vários de vários valores. Esse aqui é um resistor de 2,2 kΩ, por exemplo. Mas lembrando que circuitos resistivos também podem conter fontes de tensão ou de corrente que variam no tempo, certo? Ou fontes de tensão e de corrente que são dependentes de outras variáveis. Mas, como esses circuitos vão ficar mais complexos, a gente vai tratar eles posteriormente aqui no curso de circuitos elétricos para computação, tá bom? Bom, então, como é que a gente vai fazer para analisar esses circuitos usando a lei de Kirchhoff? Bom, além da lei de Kirchhoff, a primeira coisa que a gente precisa é da equação constitutiva do resistor, que é muito famosa, é a famosa lei de Ohm, certo? Então, todo elemento que é tratado como um resistor obedece a essa lei, em que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, que vocês já devem conhecer. Além disso, eu vou usar a lei de Kirchhoff das malhas, ou lei de Kirchhoff das tensões. O que ela diz? Ela diz que a soma algébrica, ou seja, a soma das tensões ao longo de uma malha é zero. Então, a soma das tensões ao longo de uma malha é zero. A gente já vai ver isso em vários exemplos. E a lei de Kirchhoff das correntes, ou a lei de Kirchhoff dos nós, que ela diz que a soma de todas as correntes que entram em um nó é igual a todas as correntes que saem de um nó, ok? Então, soma de todas as correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, ok? Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos começar a fazer alguns exemplos. O melhor jeito de entender como funcionam essas leis é resolvendo alguns exemplos, tá bom? Então, no primeiro, a gente vai pegar um circuito bastante simples. A gente vai determinar a tensão nos resistores e a corrente nesse circuito aqui, ó. Eu tenho uma fonte de tensão em série com dois resistores. Note que a gente vai fazer esse circuito de forma literal. Eu não vou colocar um valor para o VF, para o R1, para o R2. É um circuito simples, eu não preciso colocar valores. E no final eu vou ganhar de presente a equação do divisor de tensão. Por isso que o nome desse circuito é divisor de tensão, tá bom? É claro que dá para resolver esse circuito com lei de Ohm e associação de resistores. Mas vamos usar ele para praticar a lei de Kirchhoff, combinado? Muito bem. Então, ó, o primeiro passo é escolher um sentido para a corrente, certo? A gente vai começar a olhar para a fonte de tensão. Então, como só tem uma fonte de tensão e o positivo da fonte de tensão está aqui e o negativo está aqui, eu posso dizer que a seta da tensão está aqui. Ó. Lembra, a seta da tensão vai do negativo para o positivo da fonte. Bom, como só tem uma fonte, é ela que está gerando energia para ser dissipada por esses dois resistores. Então, com certeza, ela é um gerador de energia. E todo gerador de energia tem fonte de tensão no mesmo sentido da corrente, tá bom? Então, a corrente vai apontar para cima, certo? Mas, se eu tivesse escolhido a corrente em outro sentido, isso não é crítico. Caso a gente faça uma escolha errada, o resultado vai ser só uma corrente negativa, tá bom? Então, vamos continuar. Bom, uma vez que eu escolhi o sentido da corrente, eu posso marcar o sentido das tensões. Então, ó, eu escolhi que a corrente está subindo, então ela sobe, vem por aqui e desce. Todo resistor é um receptor de energia, então a tensão vai ficar ao contrário do sentido da corrente. A corrente está descendo, então a seta da tensão tem que estar subindo. Aqui também, a corrente está descendo, a seta da tensão tem que estar subindo, ok? Bom, feito isso, eu já tenho as tensões marcadas, as três tensões. A tensão nesse resistor na fonte. Então agora eu vou poder aplicar a minha lei de Kirchhoff das malhas. O que eu vou fazer? Vou escolher um sentido para girar. Então eu vou girar nesse sentido aqui, ó, no sentido da setinha amarela, no sentido horário. Tudo bem? Ótimo. E tem que escolher um ponto para começar. Eu vou escolher começar por esse ponto aqui, ó, por esse cantinho, tá bom?
E eu vou girando na malha. Ó, eu encontrei a primeira tensão. Você pode escolher que, uma vez encontrada esse ponto, você aumenta de tensão daqui para cá e, portanto, ela é positiva. Ou você pode olhar para cá e falar, ah, ele é negativo, e usar como negativo. Tanto faz. Eu vou fazer desse jeito. Eu vou vir para cá. Quando eu encontrei a ponta da seta, eu marco como negativo, menos VF. E aí continuo caminhando na minha malha. Ó, cheguei no resistor e a tensão eu estou encontrando para a ponta dela, e não para a parte de trás. Então, positivo, mais VR1. Continuo caminhando. Cheguei no próximo resistor, tem a ponta dele aqui, mais VR2. E aí continuo caminhando, não encontrei mais nada. Achei de volta o ponto onde eu comecei. Então é igual a zero. Porque é isso que diz a lei de Kirchhoff das tensões. Que a soma algébrica das tensões de uma malha é igual a zero. Certo? Tudo bem? Então note, ó, sempre que eu encontrei uma seta de tensão pelo início, ela entra negativa na equação. E sempre que eu encontrei uma seta de tensão pela ponta, ela entra positiva. Mas fala, mas eu tenho um livro aqui que faz ao contrário. Ótimo, se você quiser fazer o contrário, tanto faz. Você olhe para essa equação. Se você multiplicar ela por menos 1, você vai descobrir que mais VF menos VR1 menos VR2 é igual a zero. Então, tanto faz. Tudo bem? Combinado? Ótimo. Próximo. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a equação constitutiva dos resistores, ou seja, a lei de Ohm. Então eu vou substituir a tensão VR1 pela corrente vezes a resistência. Note que a corrente nos dois resistores é igual, é tudo igual aí. Tá vendo? Eu tenho um circuito com uma malha só, a corrente não vai se dividir aqui. Ela não tem para onde ir. Ela desce e só tem um caminho, continuar aí passando pelo próximo resistor. Então, por causa disso, eu vou trocar VR1 por I vezes R1. E vou trocar VR2 por I vezes R2, tá bom? Vou aproveitar também, pegar o menos VF e passar para cá, subtraindo, né? Como ele já está com menos, vai ficar como mais. Então ficou I vezes R1 mais I vezes R2 é igual a VF, tá vendo? Maravilha. Com isso agora eu isolo o I e calculo. Se eu colocar o I em evidência, eu vou ter I vezes R1 mais R2. Eu passo o R1 mais R2 dividindo e tenho a equação da corrente, se eu quiser calcular. Como no fundo o que eu quero mesmo é as tensões, o que eu vou fazer? Eu vou voltar e usar a lei de Ohm. A tensão VR1 é I vezes R1, certo? Então VR1 é I vezes R1. Então, eu vou pegar o I, que é isso daqui. Eu já tenho a equação dela aqui, ó. E vou multiplicar por R1. Então, o VR1 vai ser VF vezes R1 dividido por R1 mais R2. Eu vou reorganizar para ficar bonitinho, para ficar aqui todo uma razão de resistores. E cheguei na fórmula de divisor de tensão, tá vendo? Eu posso essa fórmula sempre que eu quiser. Sempre que tiver dois resistores em série com uma tensão, tá bom? Sempre que eu tenho dois resistores em série com uma tensão, essa tensão se divide. Como que ela se divide? O valor da tensão em cada resistor vai ser o valor daquele resistor dividido pela soma. Note que eu posso usar direto essa expressão para calcular o V do R2, ou usar a corrente de novo. A tensão no R2 aqui ó, vai ser igual à tensão da fonte, vezes o R2, dividido pela soma. Tá bom? Legal? Então essas fórmulas são boas, a gente vai acabar usando elas por agilidade em outros problemas. Vamos resolver um próximo, um pouquinho mais interessante? Dessa vez eu tenho duas fontes. Esse é um circuito bacana, que a gente vai olhar ele depois com outros métodos de solução de circuitos. Mas vamos resolver hoje por lei de Kirchhoff. Então veja, eu tenho duas fontes, eu já não consigo fazer por associação de resistores esse tipo de circuito, tá bom? Como é que eu resolvo um circuito desse? Então, uma das formas de resolver ele é usando a lei de Kirchhoff, tá bom? Eu chamei esse exemplo de gerador-receptor porque, como eu tenho duas fontes, agora pode ser que as duas estejam injetando energia para o circuito ou que uma esteja injetando e uma esteja recebendo, tá bom? Então, no enunciado, eu peço para determinar as correntes no circuito e depois identificar se as fontes estão as duas atuando como gerador ou se tem uma atuando como gerador e outra receptor. Tudo bem? Bom, esse é um circuito com múltiplas malhas. Então, é claro, eu posso analisar ele de várias formas. Eu posso fazer uma análise de malhas e de nós, que é o que a gente vai fazer agora. Eu posso também usar aquelas super malhas, aquelas correntes de malha, alfa, beta e tudo mais, que é uma técnica que a gente não vai estudar aqui no curso de circuitos, mas que tem nos livros. Posso fazer uma superposição e aí simplificar o circuito e usar a associação de resistores. A gente vai ver isso nas aulas seguintes. Ou posso usar por Thevenin e trocar
por exemplo, por dois resistores e uma fonte, alguma coisa do tipo. Aqui eu vou usar a primeira opção. Vou resolver com análise de malhas e nós usando as correntes dos ramos, tá bom? O que significa isso? Cada ramo, isso aqui é um ramo, isso aqui é outro ramo, isso aqui é outro ramo. Cada ramo eu vou definir que ele tem uma corrente. Que claro, cada ramo tem sua corrente, né? E já vou adotar ela para fazer. Então já vai ser a corrente que se eu fosse usar um perímetro para medir, é a corrente de fato da malha, do ramo. Bom, então eu vou analisar usando essas duas leis de Kirchhoff. Para isso, primeiro eu vou indicar, vou escolher o sentido das correntes. Olha, agora eu não tenho mais como saber o sentido que elas estão de fato, porque eu tenho duas fontes, resistores variados, está tudo muito confuso. Então o que eu vou fazer é chutar. Eu vou chutar que as duas fontes são geradores e, portanto, a corrente nelas sobe. Como a tensão também sobe, que as duas estão para cima, né? O positivo para cima, eu estou assumindo que as duas são geradores. Se uma delas não for, eu vou achar uma corrente negativa. E por causa disso, então, tanto I1 quanto I3, que eu escolhi esses nomes, entram no nó que eu chamei de A aqui, ó. Para não ficar tão inconsistente assim, eu escolhi o I2 descendo, mas eu podia ter escolhido ele subindo também e com certeza eu ia achar alguém negativo. Tudo bem? Perfeito? Maravilha. O nó que sobrou eu vou chamar de nó B. Ok? Bom, note que agora que eu escolhi o I2 descendo de forma puramente arbitrária, e eu podia ter escolhido subindo. Como eu tenho o sentido das correntes, eu vou escrever o sentido das tensões nos resistores. Ó. Olha aqui, ó. Em R1 a corrente sobe, então a tensão desce. Em R3 a corrente sobe, então a tensão desce. Em R2 a corrente desce, então a tensão sobe. Mas se eu escolhi um sentido errado para a corrente? O sentido da tensão também está errado, não tem problema, mas eu tenho que fazer a escolha consistente, tá bom? Maravilha. Agora que eu estou com todas as tensões identificadas, eu uso lei das malhas. Eu não identifiquei a tensão aqui na fonte, mas eu posso escrever se quiser, né? É porque o menos dela está aqui, escrito, no próprio símbolo dela, tá bom? Muito bem. Então, com as tensões definidas e marcadas, eu vou usar a lei das malhas em cada uma das malhas, tá bom? Note que eu tenho três possíveis malhas, eu vou escrever essas três equações. Depois a gente vai ver que, na verdade, eu só posso usar duas delas, de fato. Mas vamos escrever. Primeiro, a da esquerda. Então, eu vou começar por aqui, ó, e vou vindo, que nem a gente fez no exercício anterior. Eu venho, encontro o menos da fonte, menos 10 volts aqui na equação. Continuo vindo, encontrei o fim da seta, então, mais V do R1. Continuo vindo, continuo vindo, continuo vindo, encontrei de novo a ponta, o fim da seta, mais V do R2, igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu vim vindo, não encontrei mais nada, voltei para o ponto onde eu estava. Agora vamos fazer a outra aqui, ó. Vou começar daqui. Então eu venho, encontro o início da seta de R2, então é menos V do R2. Continuo vindo, encontrei o início da seta do V do R3, menos V do R3. Continuo vindo, encontrei o positivo dessa fonte, mais 5 volts. Continuo vindo, encontrei o nó de volta, igual a zero. Por fim, a malha externa. Então, a malha externa é essa aqui, ó. Essa malha externa grandona. Então, eu vou começar de novo da ponta aqui e vou vindo, ó. Eu vou vir, encontrei o menos da fonte, menos 10. Continuo vindo, encontrei a ponta, né? A parte final da seta do VDR1, mais VDR1. Continuo vindo. Cheguei aqui, ó. Encontrei o início da seta em R3, menos V do R3. Continuo vindo, encontrei o positivo da fonte, mais 5 volts. Continuo vindo, voltei para onde eu estava, igual a zero. Certo? Então, cuidado, né? Eu tenho três equações legais, mas eu não. E tenho três incógnitas: V do R1, V do R2, V do R3. Se eu tentar resolver direto isso daqui, vai dar errado. Porque tem um teorema que diz que sempre que eu tenho essas malhas, algumas delas acabam ficando linearmente dependentes das equações. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apagar. Nota, é tácito mesmo. Soma essas duas equações que você vai encontrar a terceira. Se você simplesmente somar a equação da malha esquerda com a da malha direita, vai cancelar o V do R2 e eu vou encontrar exatamente essa equação aqui. Então veja, ela é uma equação que eu posso derivar dessas daqui, ela não traz informação nova. O que eu preciso agora é uma equação de nó. Pois bem, então eu fiquei com o meu sistema aqui, com as duas equações que valem de fato, e agora eu preciso escrever a equação do nó. Antes, se eu quiser, eu posso substituir o valor das resistências e usar as leis de Ohm aqui, ó, certo? Então, vou fazer isso.
Como eu tenho o valor das correntes, o nome delas pelo menos, né? Eu tenho o nome das correntes. E tenho as resistências, eu vou substituir. Então, V do R1 vai ficar 101. V do R2, 202. V do R3, 103. Onde era menos, fica menos, ó. Tá vendo? E onde era mais, fica mais. Ok? Então, eu tenho aqui o meu sistema 2x2. Eu vou completar esse sistema analisando o nó aqui, ó. Lembra? O que diz a lei de Kirchhoff dos nós? Todas as correntes que entram e quem que entra nesse nó? I1 e I3, então I1 mais I3 é igual a todas as correntes que saem, no caso I2. Tudo bem? Perfeito. Bom, agora eu tenho o meu sistema montadinho, tá vendo? Esta primeira equação veio da malha da esquerda. Esta segunda equação veio da malha da direita. E esta terceira equação veio do nó A. Com essas três equações, o que eu preciso de fato é resolver o sistema linear. De três equações, três incógnitas. Quem são as minhas incógnitas? I1, I2 e I3. Por isso que foi importante a lei de Ohm. Senão eu estaria misturando incógnitas de corrente e de tensão e ia parecer que o meu sistema tinha 6 incógnitas, o que de fato não é verdade. Tá bom? Bom, eu vou dar uma reorganizadinha, ordenar as correntes e colocar o termo independente para a direita, ou seja, passar o menos 10 para cá, passar o menos 5 para cá, que é mais 5, vai ficar menos 5, né? E dar uma organizada na equação. Nota, por exemplo, essa equação aqui, ó. Quando eu passar o 5 para cá, vai ficar menos 5. Só que tem menos em todos os sinais, então vai ficar, eu posso trocar o sinal de todo mundo, e vai ficar assim, ó. Tá bom? Mais 202 mais 103 é igual a 5. Agora eu tenho que escolher um método para resolver esse sistema linear. O problema do circuito acabou, agora eu estou no problema de matemática. Como é que eu resolvo um sistema linear 3x3? Eu posso escalonar, posso tentar somar equações, posso usar a regra de Cramer, aí vai do gosto do freguês, tá bom? Ó, eu vou resolver por escalonamento, tá bom? Por quê? Porque como as equações não estão todas completas, ou seja, eu não tenho termo independente em todas elas, não tenho a mesma variável em todas elas, eu consigo escalonar rápido. Eu consigo pegar, por exemplo, a primeira equação e isolar o I1 só em função de 2. Na segunda equação, isolar o I2 só em função do I3. E aí isso vai acabar ficando mais simples, tá bom? Então veja, como que eu escolhi escalonar esse circuito, esse sistema? Eu percebi que nas duas primeiras equações eu tenho I2, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o I1 em função do I2. Então eu vou pegar o I1 e vou escrever em função do I2. Como é que eu faço isso? Passo esse termo para cá subtraindo e divido por 100. Então eu vou encontrar aqui quanto vale o I1. Vou fazer a mesma coisa na equação 2 para encontrar quanto vale o I3 em função do I2. Tá vendo? Ao fazer isso, agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar essas duas equações, que tem I1 e I2, e substituir na terceira, certo? Então note, na minha terceira eu tenho I1 menos I2 mais I3. Se eu substituir isso, minha equação vai ficar toda em I2, tá bom? Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar o I1 que está aqui e vou substituir por aqui. Vai ficar assim. Menos I2, que ficou assim. E o I3, que ficou assim, tá bom? Então eu encontrei uma equação zona só que só tem um item, certo? Tudo bem? Bom, para melhorar, eu vou fazer vou multiplicar a equação inteira por 100, tá bom? Porque aí eu sumo com esses denominadores que tem esse 100 aqui, ó. Isso equivale a encontrar o mínimo múltiplo comum, né? Como os dos dois é 100, se eu multiplicar tudo por 100, eu corto esse 100 aqui, corto esse 100 aqui e só vou ter que multiplicar aqui por 100. Então a minha nova equação ficou assim, ó. Agora está bem mais fácil de isolar o I3, certo? Então eu vou fazer isso, eu vou isolar o I3, o I2, perdão. Está muito mais fácil de isolar o I2. Então eu vou isolar o I2, vai dar menos 200, menos 100, menos 200. Então dá menos 502. Eu vou passar tanto o 10 quanto o 5 para cá, vai dar menos 10, menos 5 vai dar menos 15. Então I2 vai ficar menos 15 dividido por menos 500, que é igual a 3 sobre 100, que é 0,05 amperes. Tá bom? Agora que eu encontrei o I2, o bom de ter escalonado é que eu já resolvi praticamente o sistema inteiro. Ó. Basta voltar com o I2 para cá que eu já encontro o I1 e o I3, tá vendo? Beleza. Então eu fiz isso. Ó. Voltei com o I2 para cá, que dá 0,03, e encontrei o I1, que deu 0,04. Quando eu voltei com o I2 para cá, eu encontrei um I3 negativo. Olha que interessante. Então vamos parar para pensar o que a gente descobriu. A gente encontrou um I1 positivo. Como a gente escolheu o I1 subindo,
aqui, ó, nesse sentido, ele está correto. Então, de fato, a fonte de 10 volts é um gerador. Tá vendo? Já o I3 é negativo. Eu escolhi ele subindo, mas de fato o que ele estava fazendo era descendo. Então ele é assim na realidade. E portanto, a fonte de 5 volts é um receptor de energia. Toda energia é gerada pelo de 10 e essa energia é dissipada nos três resistores e na fonte de 5 volts. Tudo bem? Bom, se você está muito enferrujado para resolver sistema linear, eu tenho uma sugestão, né? Entra lá no site do Wolfram Alpha, o endereço está aqui, ó. Já está direto para o link para resolver equações. Escreve as equações nos espacinhos que ele te der, tá vendo? Ó? Mas note que quando você fizer isso, né, você precisa, é mais fácil trocar por x, y e z, o i1, i2 e i3, tá bom? Então escreve o sistema e clica no botão Compute aqui. Ó. Quando você fizer isso, você já vai encontrar essas três soluções. Ele vai cuspir para você essas três soluções. E aí você pode olhar para ver se bate. No nosso caso, bateu certinho, tá bom? Interessante, né? É um jeito, uma alternativa. Se você tiver enferrujado demais, você pode resolver. Se tiver na dúvida, usa para conferir. Tá bom? Muito bem. Então a gente chegou aqui no nosso terceiro exemplo. O nosso terceiro exemplo é uma fonte de corrente. Tá bom? O circuito não é difícil, mas a gente vai aproveitar essa fonte para encontrar a equação do divisor de corrente. Tudo bem? Perfeito. Então, olha, o nosso problema é o seguinte: eu tenho uma fonte de corrente em série com esse resistor e com esses dois aqui em paralelo, tá bom? E quero determinar a corrente no circuito e a tensão na fonte de corrente. Note, né? Para quem usou poucas fontes de corrente, a fonte de corrente o que ela é? Ela é um componente que garante a corrente e você não sabe a tensão. Diferente da fonte de tensão, que é um componente que garante a tensão, mas você não sabe a corrente, tá bom? Então, como já foi dito, essas fontes de corrente ela impõem corrente no seu ramo e deixam livre a queda de tensão para flutuar, né? Ela garante que a corrente que sobe aqui é igual a IF, tá bom? Essas fontes não são comuns. Você não vai comprar uma fonte de corrente como a gente compra uma fonte de tensão lá no laboratório. Porém, existem muitos componentes que se comportam de forma próxima à fonte de corrente. Um transistor, por exemplo, bipolar. Isso é até mais comum do que com uma fonte de tensão. Também existem sensores cuja saída é uma fonte de corrente. Então, para automação, isso é muito importante. Bom, com fonte de corrente ou não, o método para resolver o circuito é o mesmo, certo? Eu começo indicando as correntes dos ramos, só que eu lembro que no ramo que eu tenho uma fonte de corrente, ela já é conhecida. Não posso indicar uma fonte, uma sentido invertido dela, tá bom? Então, ó, aqui a corrente sobe e chama IF. Então, eu adotei o mesmo jeito, tá bom? Depois eu escolhi os dois sentidos. Como eu só tenho essa fonte, faz sentido imaginar que essa corrente vai se dividir entre esses dois ramos aqui, tá bom? Que eu chamei de 1 e 2, os dois descendo. Com isso, essa corrente está vindo, a tensão volta para cá. E o mesmo acontece com as outras duas, certo? Sentido da corrente é o oposto do da tensão dos dois resistores. Por fim, aqui na fonte de corrente, eu vou assumir que ele é o gerador de tensão desse circuito e de energia também. Então, a tensão na fonte de corrente está no mesmo sentido da própria corrente, tá bom? Então, note que esse resistor R0, que está em série com a fonte de corrente, ele não vai interferir nas correntes I1 e I2, tá vendo? Esse resistor não limita a corrente de forma nenhuma, porque esse é uma fonte de corrente, não de tensão. Então, a corrente que sai daqui atravessa ele, gera uma tensão, mas depois essa corrente vai cair de qualquer jeito. É a corrente da fonte que vai se dividir entre 1 e 2, e a existência desse resistor R0 não afeta esse processo, tá bom? Isso é equivalente a colocar um resistor em paralelo com uma fonte de tensão, só que não afeta em nada, de um modo geral. Ele só dissipa mais energia. Bom, perfeito. Então, eu vou analisar agora essas é, malhas e os nós. Eu vou escolher analisar as malhas internas e o nó de cima, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou começar daqui e venho vindo, ó. Encontrei a parte negativa da seta, menos VF. Continuo vindo, mais V do R0. Continuo vindo,
mais V do R1. Continuo vindo, voltei para o ponto que eu estava, acabou, igual a zero. Lei de Kirchhoff das tensões. Essa aqui é até mais simples, ó. Eu vou partir daqui e vou vindo, ó. Venho, encontrei essa parte, menos V do R1. Encontrei o início da seta. Venho, venho, venho. Encontrei a ponta da seta, então mais V do R2. Continuo vindo, voltei para o ponto onde eu estava, igual a zero. Lei de Kirchhoff das tensões. E agora, vou usar a lei de Kirchhoff das correntes, certo? Então, eu vou analisar esse nó aqui, ó. Tudo bem? Então, nesse nó, quais as correntes entram da fonte? Então, IF, soma das correntes que entram, é igual à soma das correntes que saem. I1 e I2, tá bom? I1 e I2, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou reorganizar esse sistema e vou substituir a tensão por R vezes I nos resistores, tá bom? Note que em R0 a minha corrente não é I0, é IF, tá bom? Então tá aqui, ó. Tá reescrito já direitinho. Então, o que a gente vai ver que de fato é que essa primeira equação aqui, ela vai ser útil para determinar a tensão da fonte, se eu quiser. Mas de resto não vai servir para muita coisa, né? As correntes vão ser determinadas nos resistores só pelas duas equações de baixo aqui, tá vendo? Ó? Eu já tenho um sistema 2x2 aqui, porque IF é conhecido, certo? Perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar isolando o I2 na última equação. Ó, aqui eu tenho IF igual a I1 mais I2. Então eu vou dizer que I2 é I1 menos IF. Vou passar o I1 para cá, certo? E vou isolar o I2. E agora eu vou substituir na segunda equação. Vou pegar essa daqui e substituir aqui, ó, certo? Então eu tenho menos I1R1 mais I2R2 igual a zero. Isso vai ficar menos I1R1 mais IFI1 menos I1 vezes R2, tá vendo? Eu substituí o I2 por IF menos I1, tá bom? Perfeito. Ainda continua igual a zero e agora eu passo para o próximo aqui. Distribuo o R2 entre esses dois correntes, certo? E aí eu vou continuar com o meu primeiro termo, menos I1R1. O próximo termo, que é IF1R2. E o último, que é menos I1R2, tá bom? Agora o que eu consigo fazer? Colocar o menos I1 em evidência, jogar tudo para o outro lado e escrever o I1 em função da corrente da fonte e dos resistores. Tudo bem? Então, para fazer isso, eu vou pegar esse termo, vou jogar para cá, passar subtraindo, né? E aí eu vou ter que menos I1R1 menos I1R2 é igual a menos IFR2, tá bom? E aí aqui eu vou ter então no final que I1 é igual a IF R2 sobre R1 mais R2, olha que legal. Tá vendo? Bacana, né? Tudo bem? Note que essa aqui é a fórmula do divisor de corrente, só que ela é um pouquinho diferente do divisor de tensão. Eu vou fazer o mesmo caminho e vou isolar no I2 e vou encontrar que o I2 é igual a IF R1 dividido por R1 mais R2. Então essas equações são o divisor de corrente. Note que o que é diferente nelas em relação ao divisor de tensão é que uma vez que eu estou tentando encontrar o I2, eu preciso do R1, certo? Então eu quero calcular esta corrente aqui, ela é igual à corrente total vezes o resistor do outro lado dividido pela soma. Tá bom? Bacana, né? Aí, por fim, eu posso encontrar a tensão da fonte se eu quiser. Eu volto para a primeira equação, aqui, ó, que tinha a tensão da fonte como incógnita, certo? Como eu tenho o I1 e tenho o R0, beleza. Eu substituo o I1 por isso aqui, ó, que é o I da fonte R2 dividido por R1 mais R2. Posso até colocar o I da fonte em evidência e eu encontro a tensão na fonte de tensão, certo? Note que aqui, ó, eu peguei o I1 e multipliquei por R1. Quando eu fiz isso, o R1 caiu aqui, ó, e eu acabei deduzindo, sem querer, a expressão dos resistores em paralelo. Tá vendo? Tudo bem até aqui? Perfeito. Então, agora que a gente fez 3 exemplos, está na hora de vocês praticarem. Então, eu vou deixar alguns exercícios para vocês. O primeiro é o seguinte, ó. Dado esse circuito aqui, certo? Que só tem uma fonte, tá vendo? Determinar as tensões nos resistores, que vai do R1 ao R4, e as correntes. Use as correntes que eu já marquei, tá bom? E tente determinar. O valor dos componentes está aqui, ó, e da tensão também, tá bom? É uma fonte só, eu sugiro você usar a lei de Kirchhoff das tensões. Quantas malhas eu tenho aqui? 3, certo? Maravilha.
Depois eu compliquei um pouquinho o circuito. Ó. Eu acrescentei um resistor naquele ramo que estava vazio. Isso vai mudar um pouquinho como a coisa funciona nesse circuito, tá bom? Tudo bem? Então, volte e reanalise o circuito agora com esse R5 anexado, para praticar mais um pouco. Agora vamos fazer um circuito que tem fonte de corrente e fonte de tensão misturados, tá bom? Mesma coisa. Faz a análise e depois verifica quem é gerador e quem é receptor, tá bom? De energia. Será que é o IF1 que gera energia? Será que é o VF2 que gera energia? Ou será que os dois estão gerando energia? Adota as correntes que eu sugeri, tá bom? Vai ficar mais simples para comparar com seus colegas. Bom, no próximo circuito, agora um circuito mais desafiador. A gente tem esse circuito aqui, tá vendo? Em que eu tenho o R4 aqui. Note que eu não conheço ele. Então, vamos encontrar as correntes em função dele, deixando ele como incógnita. Dá um seu trabalhinho, vai dar umas equações grandes, mas vocês conseguem. E aí depois tende esse circuito para quando o R é igual a zero ou o R tendendo para infinito. Ou seja, troca o R4 por um curto e troca o R4 por um circuito aberto. E descobre quanto vale essas correntes, tá bom? Por fim, eu tenho um exercício bastante interessante aqui. Ó. Eu tenho um potenciômetro em série com um resistor R1 e em paralelo com o resistor R2. O que é um potenciômetro? É um resistor variável, em que eu tenho um botãozinho em que eu mudo um ângulo e o ângulo muda a resistência. O que é dado? É dado que a forma como esse potenciômetro ficou ligado, a resistência aqui, ó, entre esses terminais, essa resistência total aqui, ficou assim. Ó. Quando o potenciômetro está em 0 graus, a resistência é 1K. Quando o potenciômetro está em 270, que é o limite dele, do curso dele, a resistência está em 0 ohms. Tá bom? 1 kΩ, 0 ohms. Use essa informação para encontrar uma reta, uma equação de reta que identifica qual a resistência do potenciômetro em função do ângulo. Tá bom? E, por fim, determina, usando as leis de Kirchhoff e o valor dos outros componentes, quanto que é a tensão nesse resistor aqui, ó, quanto que é esse V do R2 que está marcado, em função do ângulo do potenciômetro. Tá bom? E, no final, determina então a tensão e a potência dissipada no próprio potenciômetro em função do ângulo. É sempre em função do ângulo, porque o potenciômetro é um resistor variável, que vai de 0 a 1K. Tá bom? Aqui tem um pouquinho de resposta para tentar ajudar vocês. Pelo menos a resposta do terceiro, ok? E uma parte da resposta do problema do potenciômetro está aqui, ó. Certo? Essa é a equação que vocês devem encontrar antes de continuar a usar as leis de Kirchhoff. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de como resolver circuitos na lei de Kirchhoff. Até mais e bons estudos.